Fala pessoal, bom demais ver vocês mais uma vez aqui. Eu volto a dizer para vocês que é um projeto que começa com muita qualidade. Um dos primeiros temas que me pediram, eu fiz uma solicitação disso no nosso primeiro vídeo. Vocês falaram muito sobre sociedade. E eu achei que inicialmente era um tema assim, qual era a melhor sociedade, né? Que era na verdade um regime tributário, se era uma sociedade anônima, se era uma limitada, e não era sobre isso que vocês gostariam de saber. A pergunta que me veio foi como escolher o melhor sócio. Gente, deixa eu comentar um fato que eu acho que um pouco da minha história conta um pouco o panorama que eu vejo, né? A oportunidade de que maneira esse tema me machuca ou me traz alegrias. Sociedade é um tema delicado, naturalmente é um tema delicado. E aí eu demorei demais, primeiro para entender o que eu estava buscando. E aí talvez eu tenha essa conversa entre vocês e muitas de vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora estão se perguntando a mesma coisa, né? Eu preciso ter sócio? E se eu tiver um sócio, qual é o tipo de sócio que eu quero estar ao meu lado? Eu vou fazer uma analogia, na verdade, eu vou fazer uma provocação para vocês. Façam outra pergunta antes disso. Qual é o sócio que eu não quero ter? Qual é o perfil que eu não estou atrás? Depois vocês vão conseguir encontrar, com esse pré-filtro, né, já construído, certamente o sócio que você quer. Eu vou fazer um pouco dessa jornada, dessa caminhada com vocês, falando um pouco das minhas histórias. Quando eu comecei na minha carreira, eu trabalhei como executivo. Então, muito jovem, eu tinha em torno de 9 a 10 anos de idade. No início da minha história, ou seja, não era ainda um empreendedor, não era um negócio, eu tinha uma atividade, não vou chamar de carreira profissional, mas algumas pessoas dizem, né? Eu começo a considerar um pouco da carreira profissional a partir dos 13 anos de idade, quando eu assinei minha primeira carteira de trabalho. Lá na minha época, eu sou mais jovem que vocês há mais tempo, é só isso, eu não sou velho. Mas lá atrás, você tinha um conceito mesmo do jovem estagiário, né? Tinha um trabalho que não era considerado trabalho infantil. Né? Eu estou falando da década de 80 para 90, então não é tão... É bastante tempo, eu sei. Mas deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Aos 9, 10 anos de idade, meu pai... Eu venho de uma família bastante humilde, mas muito honrosa com relação à educação. Quando eu nasci na periferia de Salvador, no estado da Bahia. E nesse ambiente, meu pai era um cobrador de ônibus, minha mãe era uma costureira. E durante algum tempo a gente morava em Salvador, depois nós fomos morar numa cidade no interior da Bahia chamada Camaçari, onde todo mundo conhece, tem o polo petroquímico de Camaçari e tudo mais. E existia uma feira livre da cidade de Camaçari. Meu pai, com muita dificuldade, conseguiu um ponto, né, que a gente chamava, era um ponto onde podia botar uma barraquinha lá para poder estar nessa feira e fazer a comercialização das coisas. Só que nessa feira tinha de tudo, gente. Tinha comida, tinha bebida e tinha roupa, né? Era uma feira, eu diria que secos e molhados, vamos colocar dessa maneira. E lá, minha mãe costureira, ela começou a confeccionar roupas. Short, camisa, não sei o quê. Roupa para mulher, para homem e tudo mais, para que a gente pudesse vender nesse ambiente da feira. E uma das coisas que era interessante, eu tinha 9 anos de idade, eu tinha um irmão de 9 para 10 anos de idade. O meu irmão mais novo chama-se Walter, tem 2 anos mais jovem do que eu. E a gente foi lá para ajudar. Então, no horário, a gente estava pela manhã e pela tarde, nós íamos até a feira livre ajudar meu pai na comercialização dessa confecção que minha mãe fazia. E naquele momento meu pai tinha conseguido comprar, durante uma negociação que ele teve com uma outra cidadezinha, roupa íntima, né? Cueca, literalmente cueca e calcinha, para poder vender na feira. Isso não era uma coisa que era para ser produzida através da minha mãe, que tinha uma maquinazinha simples em casa. Mas nesse momento a gente saía pela feira livre de Camaçari com um carrinho de mão. Então, era uma criança de 9 anos de idade, 10 anos de idade, uma outra ali de 7, 8 anos de idade. Eu carregava o carrinho e ele estava ali com a cueca e a calcinha na mão para a gente sair para vender cueca e calcinha no meio da feira. A gente vendia pra caramba porque naquilo ali era lúdico, era uma coisa graciosa. Viram, né, dois jovens, dois garotinhos querendo já trabalhar, trazer um pouco de sustento para sua família. E ali eu consegui entender que já era a minha primeira experiência de sociedade, onde eu era o mais velho, tinha 10 anos de idade, meu irmão tinha 2 anos mais novo, mas eu percebi que naquele momento ele liderava, né? Ele era o garoto mais expansivo, de fazer a comercialização, e eu era literalmente o jovem que carregava o carrinho de mão, que era um pouquinho mais pesado para ele, mas era o garoto que fazia as contas ali do pagar e receber. Mas a grande verdade é que a parte comercial, da abordagem comercial vinha do meu irmão. Olha quanto é importante você ter a profissão de vendedor, né? Antigamente se falava tão mal dessa profissão. Hoje em dia a gente percebe quanto isso é potente e é bacana você ser chamado de vendedor hoje porque traz grandes resultados. Mas voltando a esse assunto, lá naquele momento eu já entendia que a sociedade era complementariedade. E como eu falei para vocês, que tipo de sociedade que eu não queria ter. E hoje isso continuou desde que eu comecei lá atrás, muito novo, até o momento atual, que hoje eu tenho meus negócios, minhas empresas. Eu não estava atrás de um sócio, aqui na Bahia a gente chama de espinha mole, né? Aquele cara que está sempre enrolando, aquele cara que sempre tem uma desculpa para dar, mas não suja a mão na graxa. Ele não é o cara que está no teu dia a dia, na labuta, ele tem um entendimento que a sociedade dele vai até um certo ponto, e se tiver que fazer um pouco a mais, essa não é a função dele. Ou ele vai contratar alguém, ele vai trazer um custo para a companhia, mas ele não se propõe a fazer de tudo um pouco.
mundo empreendedor, de empresários, dentro de um país chamado Brasil, difícil de se empreender, tem que fazer um pouco de tudo. Então, o que que eu não quero como sócio? Eu não quero um sócio espinha mole. Eu não quero um sócio onde tudo é mais simples e mais fácil para ele e todo o restante tem que viver em volta de custos e novas contratações. Isso não é importante, não é interessante para nossos negócios. Então, esse tipo de sócio eu não quero ter. Outro tipo de sócio que eu não quero mais ter, eu já passei por momentos como esse, é o famoso sócio de livros, né? Aquele sócio que tudo que você tem, agora tem uma tese nova feito nos Estados Unidos, nós temos que trazer isso para a nossa empresa. Eu fico me perguntando, em que momento você vai largar a teoria e vai começar a vir para a prática? Em que momento você vai deixar de ficar criticando nossa empresa, nosso negócio, nossos funcionários, quando você não vive o dia a dia do empresário, que vai faltar material, vai faltar caixa, vai faltar insumo, vai faltar capacitação para os seus funcionários. Em que momento você volta para botar a mão na graxa e fazer a coisa acontecer? E esse tipo de sócio eu já tive durante algumas negociações e eu quero dizer para vocês que esse tipo de sócio eu também não quero do meu lado. Outro sócio que eu não quero do meu lado é que não sabe valorizar as pequenas conquistas. Tem sócio nosso que um bom contrato demora 15 minutos de uma grande comemoração. Por quê? Porque ele está logo imaginando que essa jornada nunca acaba. Ele acabou de fechar um grande negócio, a gente está comemorando, a gente está começando a desfrutar daquele momento para poder nos prepararmos para entregar o que a gente vendeu e o sócio está pensando no próximo contrato, na próxima negociação. Peraí, a vida não é feita dessa maneira. A qualificação da sociedade ela vai muito sobre entender o momento de a gente comemorar e muito a gente ter a dor, a percepção da melhoria do nosso negócio. Então, durante muito momento, o sócio ambicioso, acho que a palavra não é nem ambição, eu acho que o sócio muito interesseiro no resultado financeiro, não sabendo valorizar as grandes ou pequenas e médias conquistas da empresa, eu não quero do meu lado. Eu quero um sócio que consiga ter percepção muito clara de que nós temos momentos de muita luta, de muita plantação, mas tem um momento de colheita, que no momento de colheita nós precisamos fazer a valorização, porque senão do que serve apenas, né? Ter uma sociedade até uma empresa. Então esse tipo de sócio eu também não quero. Não quero burocrata, não quero o cara dos livros, eu quero o cara da prática, eu não quero o cara espinha mole que eu trabalhe mais do que ele, eu também não quero esse processo, também não quero que ele trabalhe mais do que eu, e também não quero um cara que não saiba comemorar as grandes conquistas que a gente tem no nosso negócio. E por fim, tem um tipo de sócio que eu realmente não quero ao meu lado. É um sócio desqualificado, não olhando o futuro. Empresas não nasceram por terem CNPJs pelo CNPJ. Durante muitos anos eu ouvi de alguns sócios meus que diziam o bom é ter empresa, empresa rica e o dono pobre. Desculpa, gente, eu acho isso de uma groselha, de uma balela. Isso não quer dizer que você tem que ter algo contrário, né? O cara que gasta mais do que deveria, que consome coisas que não deveria, que acaba trazendo despesas e dívidas para a empresa que não deveria. Não é sobre isso que eu estou falando não, tá? Não estou falando desse tipo de exposição negativa, não. Eu estou falando daquele cara que fica nessa conversinha de que a gente não deve crescer quanto pessoa física enquanto a empresa não crescer. Eu não sei vocês, mas durante muito tempo, em vários momentos dos meus negócios, eu vendi meu próprio carro para ter que pagar a folha de pagamento. Então sempre foi o CPF bancando o custo da empresa. Em que momento foi o CNPJ que teve dificuldade financeira que eu não tive que tirar do meu CPF para poder colocar? E para que eu pudesse fazer isso, eu tinha que estar forte no processo. Então, essa balela de sócio que valida, né, que houve uma frase de impacto no campo, volta para cá para determinar que o nosso negócio não tem que ter proposição de conquista, desculpa, para mim tem outra balela que eu estou fora desse processo. Então, esses são sócios que eu não quero ter. E aí, durante esse processo, e a gente, quando conquista as sociedades, o que a gente está buscando? O que eu, Valdo, busco nos meus sócios, né? Eu busco muito complementariedade. Ninguém é bom em tudo todo o tempo. Nós temos virtudes, isso é muito importante, nossos pontos de potência. Isso precisa ser cada vez mais entregue para o nosso negócio, para os nossos sócios, nossa sociedade, né? Mas nós temos também deficiências, nós temos debilidades, nós temos talvez um tipo de negócio ou ambientação que você não tem um perfil para entregar. E aí a complementariedade do teu sócio te ajuda. É o momento que você tem um sócio mais expansivo e outro mais, talvez um pouco mais tímido. Você tem um cara muito mais técnico, outro mais comercial. Você tem um cara mais financeiro, você tem um cara mais de exposição sobre o aspecto de investimento, né? Você tem um pouco mais agressivo, um pouco mais conservador nesses investimentos. Essa complementariedade ela é muito importante. Por que ela é essencial? Porque existem momentos que cada pessoa física vive. Bom, momentos de vida, momentos de estar muito animado, mas tem momentos que você diz assim, cara, hoje é um dia que eu gostaria de fechar nossas empresas, pegar esse dinheiro, botar no bolso e ver fazer de outra coisa na minha vida porque eu estou chateado com o negócio, eu já não quero mais que esse negócio aconteça, hoje eu não tenho mais paciência para atender o cliente A, o cliente B, ou eu não quero mais essa aliança com esse fornecedor ou esse parceiro. E nesse momento, o que tem complementariedade olha para você e diz assim, campeão, você só está cansado, pô. Vai para casa descansar, deixa que eu seguro a petaca por aqui, deixa que eu seguro esse negócio acontecendo. Isso é tão mais importante do que qualquer outra coisa. Então essa complementariedade ela vem no aspecto técnico, mas também no aspecto pessoal de relacionamento do dia a dia. E aí sobre isso, tipo de cliente, de sociedade, esse cara eu quero do meu lado. Eu quero o cara que possa ser complementar a mim, mas ao mesmo tempo que
talvez não, que precise beber no mesmo propósito de vida. Se eu sou um cara que percebo que dinheiro não me move apenas pelo dinheiro, eu não quero um sócio que só pensa no dinheiro. Então essa complementariedade, onde a gente é complementar com atividade, mas a gente bebe numa fonte de retidão de caráter, de proposição, de valorização para os nossos funcionários, de entender que o nosso maior ativo são pessoas, não são produtos nem objetos, né? São as carretas da nossa transportadora, não é o nosso equipamento mais caro, não é sobre isso, são pessoas que precisam ser literalmente respeitadas por isso. Isso para mim são propósitos. A gente quer transformar o que está à nossa volta, a gente quer dar uma vida melhor para os nossos familiares, as pessoas que nos amam. Isso é propósito. Então, é um alinhamento de propósito, literalmente, com complementariedade técnica. Eu acho que esse é um tipo de sócio que eu busco, que eu trago. E quando eu digo todo esse ambiente, né, esse meu comentário desse tipo de perfil de sociedade, mais do que isso, eu quero alguém que eu possa confiar. Lealdade é uma palavra muito pesada para alguns, mas para outros é essencial, assim, não tem peso. Ela não tem, eu sempre brinco, né? Não tem mulher meia grávida, né? Ou ela tá ou ela não tá. Não tem sociedade pela metade. Você não é leal pela metade. Você não é leal em alguma coisa, deixa de ser leal no dia seguinte. Você não é leal para uma decisão, é desleal para outra. Não existe. Lealdade é lealdade, não tem divisões. Lealdade é falar o que tem que ser dito na hora certa, por mais que doa na relação. Mas você tem que ter essa liberdade. Se eu não tiver um sócio que eu possa ser leal a ele, é muito complicado. Eu tive uma experiência muito ruim alguns anos atrás, até hoje eu tenho um problema para ser resolvido ainda com um dos meus sócios, e olha que foi o único problema efetivo que eu tive na minha sociedade, da qual a comunicação que ele fez comigo foi não me ouvir, não querer saber o que está acontecendo, não querer entender nada do tipo, ouvir alguém de fora e não foi leal comigo. E ao não ter lealdade, para mim isso é negociável. Eu não negocio com falta de lealdade. Eu não negocio com a falta de propósito. Eu não negocio com coisas que eu não acho que são corretas. Eu não tenho negociação. Isso não significa que a gente precisaria talvez romper a relação. Eu sempre digo isso, né? Eu até perdoo, mas eu só não dou acesso. Para isso tem que ser leal. Até para que a gente possa ser duro com alguém, a lealdade é um ponto importante. Isso eu prezo numa sociedade. Então, esses são os pontos que eu queria trazer para vocês com relação à sociedade. E aí, por fim, alguém, muito recentemente, nos últimos, acho que 3 anos atrás, alguém me disse: você acabou de encontrar todos os sócios que eu encontrei, que eu vi que você viveu, você encontrou um dos melhores sócios da tua vida. E eu realmente posso dizer a vocês que eu não sabia que eu tinha um sócio que morava na minha mesma casa, tomava café na minha mesa e que era um grande sócio meu, né? E esse sócio hoje é o Lucas, né? O Lucas que alguns de vocês conhecem, é o meu filho mais jovem. O Lucas é um grande sócio, ele tem tudo aquilo que eu prezo, ele tem tudo aquilo que eu sempre sonhei ter na sociedade, mas é um garoto maduro, é um garoto que teve a percepção e a humildade de entender, de ouvir, mas ao mesmo tempo de entregar coisas diferenciadas e me fazer ver coisas que eu não estava vendo. Então, por mais que você esteja buscando sociedades fora do teu ambiente, quantas e quantas vezes a gente procura um sócio investidor, um sócio do dinheiro, um sócio da percepção, mas no final do dia ele está no teu lado, ele está entregando muito mais. A potência quando vocês dois se juntam é muito mais forte, né? Muito mais consistente do que talvez aquele sócio que você olha à distância e que você talvez imagine que ele vai ser a solução dos teus problemas. A solução dos teus problemas está com você, em você mesmo. O Lucas me fez pensar e mostrar isso muitas vezes, né? Por muitas vezes eu percebi que talvez a palavra efetiva era calma, respira, repensa o que está acontecendo e não toma decisões através do estômago. Também não toma decisões apenas no racional, não toma decisões apenas no emocional. Equilíbrio também traz essa ambientação. Eu tive esse sócio do meu lado e não sabia. Então, claro, eu continuo tendo outros sócios, outros negócios, mas eu não abro mais mão desses ambientes. E aí o Lucas me dizia isso na nossa sociedade. Ele falou: a partir de hoje, você vai viver uma vida mais leve. A partir de hoje, nós vamos encontrar os sócios que têm uma percepção de valor agregado nas nossas vidas. A partir de hoje, saúde, família e trabalho, não mudando a ordem, é inegociável. Por quê? Porque a gente entende que a gente se doa. E eu digo isso todos os dias, né? Ser sócio ou liderar pessoas parte do princípio que você precisa servir. Ter sociedade é servir ao outro, é ser leal ao outro. Então eu busco isso. E eu descobri isso depois de muitos anos, depois de tentativas de maneiras diferentes, com pessoas diferentes, com meu filho mais jovem, e hoje em dia eu tenho um sócio ímpar, que eu digo com relação a isso. Claro que tem problemas, nós temos problemas de relacionamento, muitas vezes nossos negócios, nós temos embates e confrontos, como qualquer sociedade, mas a gente tem muito respeito um pelo outro, a gente tem muita consideração, mas os nossos alinhamentos de propósito são extremamente claros entre nós dois, onde a lealdade ela reina. Então, sobre esse tema, vocês pediram para mim comentar um pouco sobre isso e me perguntaram sobre esse fato e elogiaram a minha relação que eu tenho com o Lucas. Eu tenho a minha filha do meio também, que hoje é nossa sócia. Ela é complementar a gente, ela tem uma atitude extremamente franca. Eu tenho outros sócios em outros negócios, não é o momento de estar dizendo o nome aqui deles, porque eu sempre digo, né? Todos os sócios são pessoas que estão à nossa volta, mas hoje eu certamente tenho os melhores sócios que eu poderia ter. E se em algum momento a gente perceber que alguns deles não estão alinhados comigo, seja ele meu filho ou não, eu tenho que ter muita lealdade com eles para que eu possa
deixá-lo seguir, ou também para que possa me deixar seguir na minha jornada, porque não é sobre viver o resto do mundo todo o tempo junto, mas sobre conseguir viver o melhor momento enquanto estivermos juntos. Esse é um ponto muito importante. Então, sociedade é um pouco disso, complementariedade, alinhamento de propósito, mas mais do que isso, lealdade no coração. Tá bom? Eu acho que foi um papo bacana, um papo franco meu para vocês. E eu vou estar sempre trazendo algum tema que vocês queiram colocar. Claro que eu vou trazer muito das minhas referências, das minhas experiências, porque eu posso falar com propriedade, não falar na teoria, mas eu acho que eu vou poder ajudar bastante vocês. Qualquer coisa com relação a esse episódio, a esse conteúdo, manda para a gente nos comentários, cita qualquer tipo de alinhamento, se posiciona do que for necessário. Eu não tenho receio algum de responder qualquer dúvida com relação a vocês. Aos sócios pelos quais já passaram no meu dia a dia, um beijo no coração, muito obrigado pelo tempo que nós tivemos juntos. Eu acho que a gente aprende muito, mesmo as situações difíceis nós vivemos situações muito boas, ninguém, em teoria, faz sociedade com o inimigo, né? Éramos amigos quando nós somos sócios, eu tenho grandes amigos que até hoje, quando eu pego o telefone, a gente se cumprimenta, a gente não chama, e aí fulano, e aí ciclano, e aí sócio, como é que estão as coisas? A gente tem um respeito, uma admiração muito grande, e eu gosto muito disso. Então, a todos eles, a todos vocês, melhor dizendo, sem exceção alguma, eu gostaria muito que a gente tivesse... Primeiro, agradecer pelo tempo que nós tivemos juntos e dizer a vocês que talvez a gente se encontre em outros momentos, mas eu sou grato demais a vocês e tenho gratidão no coração e vou continuar servindo sempre que necessário, porque liderar sociedade também é servir, com lealdade no coração. Beijo no coração de vocês, vamos para o próximo episódio, mas eu acho que esse momento era um momento especial de um tema que vocês pediram que eu pudesse comentar e, claro, eu trago um pouco dessa experiência para poder, talvez, orientar que vocês possam olhar um pouquinho à sua volta e saibam, né? Sociedade também é viver mais leve, sociedade é viver feliz. Nenhum negócio paga a saúde mental da gente, tá bom? Beijo no coração, clica aqui embaixo, dê um like, dê um curtir, compartilha um pouco desse conteúdo para alguém que você queira conversar, para o seu pai, para seu parente, para alguém que está no teu dia a dia, ou até mesmo para o teu sócio. Por que não? Eu estou sempre à disposição, gente. Eu sempre quero muito bater papo e poder ajudar vocês no que for necessário. Se alguém tiver interesse, Valdo, quero bater um papo com você, eu e meu sócio. Também me peçam para a gente poder conversar. Eu adoro trocar experiências, porque eu acho que eu aprendo muito quando eu levo um pouco do meu conteúdo, tá bom? Clique aqui, tamo junto. Não esqueçam aí, Valdo Souza _. Qualquer rede social vocês vão me encontrar. Mas o mais importante é que eu possa estar no dia a dia nesse bate-papo informal com vocês, tá bom? Beijo no coração e até o próximo episódio para a gente possa estar junto se divertindo cada vez mais. Valeu, pessoal. Abraço forte. Acho que é isso.